Então tá, gente. A gente está de novo, né, nas palestras, e como é bom, né, começar esse retorno a ver as pessoas voltando, né, para os centros espíritas. A gente está tanto tempo longe. O centro que eu frequento, o nosso lar, ainda não voltou, vai voltar só agora em novembro. Mas eu fico muito agradecida, né, ao Centro Espírita, né, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre o Outubro Rosa, que é uma coisa tão... O câncer, né, quando a gente fala de câncer, é uma doença assustadora. Todos nós, com certeza, nas nossas famílias, já tivemos alguém que sofreu de câncer, né, que se curou de câncer, que morreu de câncer, que está tratando o câncer. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre essa doença, melhor vai ser para a gente procurar a cura, porque o câncer tem cura, sim. Então, e quanto mais conhecimento a gente ter nessa área, melhor vai ser para nós. Então, essa é a minha contribuição nessa noite, falar do câncer de mama, né, que não é um assunto tão bacana, né, mas como eu sou psicóloga, e eu vou falar do câncer e as emoções, porque todas as doenças têm a ver com as nossas emoções, todas, não é só o câncer, né? Então, se a gente quer melhorar a nossa saúde mental, a gente precisa ter conhecimento. Então, hoje eu vou passar algumas informações que talvez vocês já saibam, mas sempre é bom reforçar, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente se cuida. E o câncer não é só câncer feminino, né? O câncer também acomete homens. Então, claro que a gente fala só para o feminino do Outubro Rosa, mas homens também têm câncer de mama. Então, é uma coisa bem interessante. Então, vamos lá? Vamos embarcar nesse barco e vamos conhecer um pouquinho mais do câncer de mama. Vocês viram que eu estou tremendo a voz, né? Mas faz parte, daqui a pouco... que não é tão fácil a gente estar aqui em cima, não, né? Mas vamos lá, então. O câncer de mama versus as emoções. Então, nós vamos olhar um pouquinho para isso nessa noite. O que é câncer? É uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais na mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Então, ele invade a mama e da mama ele vai para outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. Muitas vezes, só no toque do seio, a gente não consegue detectar o câncer de mama. Muitas vezes precisam um exame mais profundo para detectar, né? Mas mesmo assim é importante fazer o exame necessário. Então, ali, como detectar um câncer de mama? Como eu já falei, autoexame nas mamas, né? Nós mulheres, né, apalpamos as nossas mamas para ver se não tem nenhum nódulo, nenhum carocinho. E qualquer suspeita de caroço, a gente tem que procurar um profissional da área, né, o quanto antes. Então, se faz necessário, né, pelo menos uma vez no mês, né, nós mulheres e também os homens, fazer esse autoexame para ver se não tem nenhum carocinho. Devemos também ficar atentos para a presença de secreções ou de pus nos mamilos. Eu não estou conseguindo ler. Vou pegar meu óculos. Bem que eu vi que eu estava... Eu não estava chegando direito.
ficar, mas mesmo assim fica pequeno. E daí o nervosismo já faz eu não enxergar nada. Então, nem todo nódulo mamário significa tumor. Então, nem todo nódulo é tumor, né? Então, por isso que precisa consultar um especialista. Então, como é que se confirma o diagnóstico? É feito através da mamografia, ressonância magnética ou ultrassonografia. Os casos suspeitos são confirmados por biópsia. Então, é aquele exame que tira um pedacinho, né, do tecido da mama para fazer uma investigação das células. Mulheres com idade entre 40 e 69 anos precisam fazer a mamografia pelo menos uma vez no ano. No entanto, para quem já tem histórico familiar da doença, é importante fazer o exame ainda que não apresente idade de risco. Então, quem tem histórico familiar de câncer de mama, tem que fazer mais seguido os exames, porque daí tem a hereditariedade. Assim como todas as enfermidades, o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. Então, quanto antes a gente detectar, né, uma doença, mais fácil é o tratamento. E quanto mais tardia, mais difícil. Você sabe o que tem por trás do emocional no câncer de mama? O corpo e a mente têm relação. O corpo grita junto com as emoções. O corpo físico manifesta a emoção. Quando existe um bloqueio emocional, vai acontecer uma sobrecarga de química que vai afetar os órgãos correspondentes. Eu posso trabalhar a parte física para melhorar o emocional, como posso trabalhar o emocional para melhorar a parte física. Os dois estão ligados, não existe um sem o outro. Os dois trabalham juntos para o nosso bem-estar. Muitas vezes a gente pensa que a gente cuidar só do nosso corpo, ir lá na academia, ficar forte, né, ter uma boa alimentação, tá tudo certo. Claro que é importante, mas não é só isso. Nós precisamos tratar também as nossas emoções. E dentro das emoções, que eu falar da somatização. Acredito que vocês já escutaram falar muito da somatização, principalmente por causa das nossas emoções, né? Que a gente descarrega tudo no corpo. A gente somatiza. É uma ação sobre o corpo. Soma é igual a corpo. É a representação física do desequilíbrio psíquico e biológico do organismo. São desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas, o que podem surgir em diferentes partes do corpo. Podem desencadear dores generalizadas, diarreia ou constipação, tremores das extremidades, manchas de pele e falta de ar. Com certeza todos nós, né, já sentimos alguma desses sintomas da somatização e fomos fazer exames e no exame não consta nada. É só uma coisa do nosso emocional. Entretanto, esses sintomas não podem ser explicados por nenhuma alteração orgânica. Não existe uma alteração orgânica, porque ele está no emocional. Já que nos exames de confirmação diagnóstica não aparece nenhuma doença que causa esses sinais. Então, nós mudamos do câncer de mama para as doenças psicossomáticas, porque o câncer de mama também está ligado às doenças psicossomáticas. Vamos lá. As doenças psicossomáticas estão relacionadas ao controle das emoções, como medo,
a raiva, a alegria, o nojo e a tristeza. Sentimentos e ao modo que a gente pensa. As emoções incontroladas e os pensamentos negativos desencadeiam desequilíbrios mentais, que sobrecarregam as funções orgânicas e atrapalham o funcionamento do nosso corpo. Né? Quando a gente temos essas emoções e não tem uma descarga, então ela vai atrapalhar o funcionamento do nosso corpo. Quando a gente tem o medo, o que a gente tem que fazer? O nosso corpo ele reage. Ou a gente luta ou a gente foge. É uma das duas coisas. Né? Faz parte do nosso mecanismo de proteção. Quando a gente está com raiva, o que a gente faz? Ou a gente esconde essa raiva, ou a gente explode, né? Ou bate em alguma coisa, ou diz para aquela pessoa que eu fiquei com raiva. É o jeito que a gente também tem de colocar essa raiva para fora. Ó, fiquei com muita raiva de ti por aquilo que tu fez comigo. É um jeito também, não é soqueando, não é batendo. De repente, se quiser, tem muita energia, a gente pode até soquear uma almofada para descarregar essa raiva. E também, de repente, caminhar na natureza também descarrega a nossa energia quando está pesado. Caminhar na terra. Então, a gente tem alternativas de fazer essa descarga emocional. Mas nós precisamos nos darmos conta quando a gente está com esse sentimento. Que a maioria de nós, a gente sente, e o que a gente faz? A gente esconde, ou a gente não diz o que a gente está sentindo. Isso faz com que a gente vá tendo essa sobrecarga nas nossas emoções. Hoje eu estou muito feliz. Hoje eu estou muito triste. Mas por que tu está triste? Meu gato morreu. Né? Nomear as nossas emoções, não deixá-las simplesmente, bobagem, um gato morrer, o que é um gato na tua vida? As pessoas dizem muitas vezes assim, né? A gente não pode ficar triste porque um bichinho morre, um passarinho. Então, a gente tem que expressar os nossos sentimentos. O quanto mais a gente expressar os nossos sentimentos, mais a gente vai limpando o nosso campo emocional. Percebe-se, então, que ainda que não sejam bem esclarecidas a origem das enfermidades psicossomáticas, tem como base as causas emocionais e os distúrbios psicológicos a elas associadas. Agora aqui, o que representa emocionalmente o câncer de mama? Quando a mulher é impedida de nutrir, de cuidar, é que começa todo esse processo interno nela. Ela tem uma função que está sendo bloqueada e não está podendo expressar essa função. Daí começa todo esse processo químico que vai trazer não o câncer logo de primeira, vai trazer um cisto, um nódulo. Existe um SOS externo do corpo que vem dando sinal para você procurar uma resposta. Olha, vem olhar para mim. Eu estou com problemas. Vem olhar para isso. Enquanto a atenção não é dada, ela pode vir a se transformar em um câncer. Existe uma comunicação da doença com o próprio indivíduo. Muitas vezes a gente tem algumas questões e a gente não dá bola, a gente não olha. A gente esquece muitas vezes até de cuidar da gente. Então, esse autocuidado, esse autoconhecimento, faz com que a gente tenha saúde emocional também. Se você para e começa a olhar para a doença, tentando entender o que ela tem para te dizer, fica um pouco mais fácil de romper o seu processo. O câncer está associado a ressentimentos antigos, guardados em segredo, originários do medo. São mágoas e desarmonia por uma ou mais pessoas. Por isso, a doença se manifesta com o objetivo inconsciente
de paralisar as pessoas envolvidas nesses sentimentos e torná-las cuidadoras. Quem de nós não tem mágoa, não tem ressentimento? Todos nós temos, todos nós. Porque nós somos seres humanos, nós sentimos. Mas nós também podemos aprender a não ficar muito tempo com esse sentimento. A deixar a gente sentir, a gente deve sentir, mas deixar ele passar. Não ficar com muita mágoa, não ficar ressentida. Então, a mama, isso aqui é muito importante, gente. A mama é a ligação com o poder pessoal, com a maternidade e com o nutrir. Sendo assim, se uma mulher se sente incapaz, carrega mágoas com o marido, pai ou pessoas com papéis significativos na vida dela e não se nutre do amor, do perdão e do belo, e só se alimenta de mágoas do passado, é importante que ela busque uma consciência de perdão e eleve o seu padrão de sentir para que crie uma proteção em seu campo emocional. E, consequentemente, isso lhe trará mais saúde e fluidez. Uma coisa muito importante aqui, que fala do masculino aqui, nessas questões emocionais. Esses dias eu estava conversando com uma paciente e ela disse que a filha dela tinha 30 e poucos anos, deu câncer de mama. E daí eu perguntei, mas a tua família tem pessoas com câncer? As mulheres têm câncer de mama? Ela disse, não, não tem. Aí eu fiquei me questionando, né? Não tem hereditariedade, uma pessoa nova. E daí veio uma resposta para mim, que ela não tinha uma boa relação com o pai. Ela não reconhecia o pai. Né? Então, essa constatação, né, me trouxe uma luz para essas questões, né, de carregar mágoas da figura masculina. Né? Então, o que a mulher faz? Ela carrega mágoas porque ela não é nutrida desse amor do masculino, do amor do pai, do amor do marido. Então, ela vai somatizar na mama. Porque são mágoas, falta de perdão, como está dizendo aqui, né? Então, ela fica fluindo no negativo. Aqui, o câncer é uma doença que tem multifatores envolvidos. Como a gente já falou, são herança familiar, quando a pessoa é muito negativa, quando ela não tem um controle das emoções ou dificuldade no processamento dos problemas psicológicos, o que faz a pessoa supervalorizar a dor física, coexistência de fatores como depressão, ansiedade patológica e estresse excessivo, que facilitam o desenvolvimento da somatização e originam as dores. Isolamento social, angústia e tristeza por não ter coragem de compartilhar ou de conversar sobre os conflitos internos que alimentam as emoções negativas. Isso aqui é para qualquer tipo de doença, não é só para o câncer, né? Por questões hormonais, a menstruação precoce e a gestação tardia são fatores que podem provocar o câncer de mama. No entanto, os principais fatores de risco são ter pessoas na família com o histórico da doença e não manter um estilo de vida saudável. Então, quem já tem histórico familiar de câncer de mama, então é mais propenso. Mas não quer dizer que vai ter, né, gente? Além das mulheres fumantes e as que usam álcool, são mais propensas ao desenvolvimento da doença, já que as toxinas do cigarro e a ação do álcool no organismo favorecem a formação de tumores. É impossível prevenir o câncer de mama? Como a gente já falou, é possível a gente prevenir o câncer de mama.
Ainda que essa enfermidade não surja por apenas um motivo, elas têm vários fatores. Muitos deles são hábitos pouco saudáveis. Isso torna o Outubro Rosa uma campanha muito importante para estimular a forma de prevenção do câncer mamário e a adoção de hábitos mais saudáveis entre as mulheres. Por ser multifatorial, ou seja, ter diversas causas para o surgimento, nem sempre existe a possibilidade de evitar o aparecimento do câncer de mama. Uma das grandes preocupações com a saúde feminina. Ainda assim, é importante tentar preveni-lo da forma que for possível. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre o câncer, mais a gente vai conseguir ter esse processo de prevenção. Como vimos, o estilo de vida influencia bastante o desenvolvimento da doença. Evitar o uso de anticoncepcionais, de terapias de reposição hormonal, manter uma rotina regular de exercícios físicos, optar por uma dieta mais equilibrada e saudável, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, manter o peso corporal adequado, dormir bem, não fumar. São coisas que todos nós sabemos, né? Todos nós sabemos. Como ter uma vida saudável, né? Mas a gente muitas vezes, na maioria, não faz. Então, é uma questão de conscientização. O que a doença tem para te dizer? Às vezes, a doença é uma saída. Ela me traz atenção, carinho das pessoas que eu sinto falta. Infelizmente, muitas doenças, muitas pessoas adquirem doença para ter atenção dos outros. Isso é uma realidade, uma verdade. A doença representa algo emocional que está bloqueado. O meu desejo, que não estou conseguindo por meio da doença, eu adquiro. Então, adquiro a atenção dos outros, adquiro carinho. São os nossos ganhos secundários. A oportunidade de se ver, se olhar de outro ângulo. A oportunidade de viver. A oportunidade de dar valor para a vida. O corpo precisou gritar de modo muito forte para a pessoa parar de olhar para aquilo, para aquele sofrimento. Isso acontece com qualquer tipo de doença, mas o câncer de mama tem a ver especificamente com o acolhimento. No fim das contas, a gente morre por falta de amor e de afeto. No fim das contas, a gente morre por falta de amor e afeto. Por falta do autocuidado, nos põe em situação de risco. Não é por falta de amor e afeto do outro, não é só isso. Por falta de amor e afeto por mim. Por falta de afeto do outro para suprir necessidades nossas, especialmente na infância, nos vai fazer muita falta ao longo da vida. Então, aqui o afeto na infância, né, quando a gente é criança, a gente não sabe, não entende direito o que acontece lá na nossa infância. Quando a gente recebe um tapa de um pai, uma surra, a gente pensa que a gente não é amado. E a gente fica registrado dentro da gente aquela questão. O meu pai me batia, minha mãe me batia quando eu era criança. Eu acho que ela não gostava de mim. Até um tempo eu estive olhando na minha certidão, ver se eu era filha mesmo. Pensei, não, de repente eu sou de criação, porque eu apanhava tanto da minha mãe, né? Então, de repente, ela não gosta de mim. Então, a gente tem essas questões que a gente vai guardando dentro da gente que não tem nada a ver. Né? Na minha época, pelo menos eu apanhei muito da minha mãe, mas hoje eu entendo que ela me batia porque ela queria me educar. Não é porque ela não gostava de mim. Então, até a gente ajeitar isso dentro da gente, essas emoções irem para o lugar, tem um processo muito longo em cima disso. Porque a nossa mente ela vai guardando tudo. Ela não faz a seleção, não, isso não é assim do jeito que está pensando. Não, ela guarda tudo junto. Não tem uma pré-seleção. Então, quem tem que fazer essa pré-seleção é nós depois.
ou antes que isso venha sendo guardado. Então, a gente ressignifica tudo aquilo que a gente está acontecendo na vida da gente. Então, estamos todos em risco de sentir no corpo aquilo que o nosso coração está gritando. Vamos começar a pensar e a investigar como mulher que lugar nós temos enquanto cuidadoras de si mesmas. Mais do que sermos cuidadoras de tudo e de todos à nossa volta. Principalmente esse recado é para nós mulheres. Nós cuidamos de tantas pessoas, cuidamos do filho, cuidamos do marido, cuidamos da mãe, cuidamos do pai, trabalhamos fora. E muitas vezes a gente esquece de olhar para a gente. Eu não tenho tempo para olhar, para fazer autoexame de mama. Eu não tenho tempo para ir no ginecologista fazer exame. Então, nós precisamos ter esse autocuidado. O quanto nós sabemos de nós mesmos, o quanto nos damos importância com aquilo que nos tem faltado. E o quanto nós vamos lidar com aquilo que não temos como recuperar. Como os afetos perdidos, os afetos que não foram dados, a nutrição afetiva que não foi dada no tempo que seria mais propício. E agora, o que fazer com isso? Agora nós somos adultos. Nós somos responsáveis por nós. Agora chega de culpar, né? A maioria de nós tem muitos sintomas porque a gente tem mágoas. Mas eu sou assim porque fulano me disse aquilo. Eu fiquei muito triste por causa o ciclano falou que eu era feia. Então, a gente fica guardando muitas coisas, muito lixo emocional. E isso vai se acumulando. E ele vai descarregar onde? Uma hora ele tem que sair. Ele vai numa dor nas costas, vai num câncer no seio, vai em vários outros lugares. Então, a responsabilidade e o autocuidado é de cada um de nós. Não é de mais ninguém. Ninguém vai fazer por nós, se a gente não se cuidar. Então, dicas para lidar com as emoções. Viva a sua vida de acordo com o que você quer. Aprenda a dizer não. Reserve um tempo só para você. Eu acredito que vocês estão fazendo isso hoje, né? Esse tempinho é bom. Isso é importante. Permita-se expressar seus sentimentos, sem guardar mágoas ou ressentimentos. Outra coisa muito importante. A gente expressar o que a gente sente. Trace metas e as realize. Ter metas na nossa vida. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou tomar um café com uma amiga lá. Mês que vem eu vou fazer outras coisas. Vou lá no Natal Luz de Gramado. Vou convidar toda a minha família e nós vamos fazer um passeio bem bacana. Então, tem várias coisas que a gente faz, que faz com que a gente dá um alívio, porque a gente está sob muita pressão com essa pandemia. A gente está ainda sob pressão. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. Trabalhe com seu autoconhecimento. Então, aquilo que eu falei, quanto mais a gente se conhece, melhor vai ser a nossa saúde. Tanto física quanto emocional. Seja mais flexível. Aprenda a lidar com os problemas de forma mais otimista. Então, Outubro Rosa, como a gente sabe, quanto importante é. Eu espero assim, ter plantado uma sementinha dentro de vocês, do quão importante esse autocuidado, de quão importante a gente cuidar das nossas emoções. Ter esse autoconhecimento, esse autoamor, a gente ser mais positivo, não se apegar tanto nas coisas negativas. Em vez de olhar para o problema, olhar para a solução.
Então, essa doença, né, é uma doença que pode afetar a todos nós em qualquer fase da nossa vida. Inclusive, a cada vez mais mulheres jovens com câncer de mama. Mais que refletir, priorize os cuidados consigo mesma e com a sua saúde. Então, muito obrigada. Desculpem a voz trêmula, mas eu acredito que faz parte desse compromisso de falar de uma coisa tão... É difícil falar de uma doença assim que mata um monte de gente, né? Eu tenho vários conhecidos que já morreram de câncer, não só de mama, mas de outros também. Amanhã o meu irmão, que ia fazer aniversário, faleceu também de câncer nos ossos. Então, cada um de nós tem uma marca dessa doença, né? E eu vejo a importância da gente fazer essa prevenção, não só nesse mês de outubro, mas em todos os meses. Vamos assistir um videozinho aí que tem uma mensagem bem bacana. Sobre você, que um belo dia recebeu notícia que estava com câncer de mama, que viu o chão se abrir, viu o chão te engolir, e demora, né, para essa ficha cair. É como se alguém apertasse o botão de pausa e as coisas ficassem flutuando na tua volta, flutuando e girando. E daí vem uma ansiedade, a espera pela cirurgia, pelo tratamento. Como é que vai ser? Vou ficar careca? Vou sobreviver? Vou ficar sem mamas? Meu parceiro vai continuar ao meu lado? Ainda vou ser feliz? Vou ser amada? Vou me sentir mutilada? Será que vou suportar? Será que vou morrer? A fragilidade ganha um espaço violento e o sentimento de insegurança visceral. Todos os dias as lágrimas, as angústias, mas ao mesmo tempo uma força vem brotando enraizada e vem transformando e atropelando a dor. A mulher que me tornei me custou relacionamentos, pessoas, coisas. E foi surgindo nisso uma chance para mim. Temos a oportunidade de ressignificar, de escolher e também de se encolher quando for preciso. Hoje, eu olho para ti, guerreira, e digo: dói, né? Dói mesmo. Mas também dá uma sensação de termos superpoderes, não é? O poder da superação, o poder de apertar o botão. E o botão pode ser o que tu quiser. O meu botão diz: eu tô aqui pra ti. Outubro Rosa, eu tô aqui pra ti. Então é isso, gente. Muito obrigada.